Ela tinha 34 anos, um apartamento arrumado, um emprego estável e uma vida que, no papel, parecia perfeita. Mas toda a noite, antes de dormir, ela ficava olhando para o teto e sentindo um peso no peito que não conseguia explicar. Não era tristeza. Não, exatamente. Era aquela sensação de que a vida estava acontecendo em volta dela, mas não com ela. Como se ela fosse um figurante na própria história. O nome dela é Mariana. E durante 8 anos ela foi a mulher mais conveniente do mundo. Conveniente para todo mundo, menos para ela mesma. Mariana tinha 26 anos quando conheceu o Rafael. Ele era 10 anos mais velho, tinha um cargo de gerência, sabia pedir vinho e falava com aquela segurança de quem já chegou onde queria chegar. Para uma menina que cresceu vendo a mãe se virar sozinha, aquilo parecia solidez, parecia lar. Ela estava no começo da carreira em design gráfico. Tinha um portfólio que alguns clientes já chamavam de diferente, no bom sentido. Tinha uma proposta de freelance para uma agência em São Paulo que poderia mudar tudo. Tinha vontade, tinha fome, tinha 26 anos e um futuro que cabia em nenhum arquivo de PowerPoint. Mas aí veio o Rafael e com ele veio uma frase que ela ouviu tantas vezes que virou verdade. Você não precisa se matar de trabalhar. Eu cuido de nós dois. Parecia amor. Ela foi adiando a agência de São Paulo, primeiro por 1 mês, depois por 2, depois parou de contar. Casaram 3 anos depois. Apartamento dele, bairro dele, ciclo social dele, ela foi encaixando, foi cedendo, foi diminuindo. Não de uma vez, que aí alguém nota, foi aos poucos, como roupa que encolhe na lavagem. Você só percebe quando não serve mais. Deixou o freela porque não tinha sentido ganhar pouco quando ele podia pagar as contas. Parou de ir nos eventos de design porque eram sempre à noite e ele não gostava de jantar sozinho. Desistiu de fazer a pós em comunicação visual porque era caro. E pra quê, né? Pra quê? Essa pergunta foi entrando no vocabulário dela sem ela perceber. Pra que sair? Pra que tentar? Pra que querer? E ela foi respondendo sempre com o silêncio de quem aprendeu que querer custa caro. Os amigos foram sumindo, não porque brigaram, mas porque ela sempre dizia não. Não pra festa, não pro happy hour, não pro fim de semana fora. Tinha sempre um motivo que, na verdade, era um medo disfarçado de responsabilidade. A mãe dela certa vez falou: Mari, você some cada vez mais. Ela riu e mudou de assunto. Por dentro, soube que a mãe estava certa, mas é mais fácil mudar de assunto do que encarar o espelho. Aos 31 anos, Mariana descobriu que Rafael tinha uma outra mulher. Não foi dramático, não teve cena, não teve grito, não teve chuva, foi um print de conversa que uma amiga em comum mandou sem texto, só o arquivo, sem precisar nem ler tudo. Deu para entender. Ela ficou sentada na cozinha por 3 horas com o celular na mão. Não chorou de imediato. Chorou depois no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir. E o que mais dói nessa parte da história não é a traição em si. É que, quando ela foi contar para a mãe, a primeira coisa que ela disse foi: Mãe, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Não, eu tô arrasada. Não, eu tô com raiva. Eu não tenho nada. 8 anos se passaram e ela tinha de volta o que tinha chegado. Um portfólio parado no tempo, uma conta poupança que mal pagava 3 meses de aluguel e a sensação de que ela tinha virado um documento sem versão recente, uma Mariana que ninguém sabia mais editar. A separação foi rápida no papel, dolorosa na prática. Ela voltou para a casa da mãe, aos 34 anos, com 2 malas e uma crise de identidade, que ela ainda não tinha vocabulário para descrever. E aí veio a parte que ninguém conta quando fala de recomeço. O recomeço não é bonito, não tem trilha sonora, não tem aquela cena do filme onde a protagonista olha para o horizonte e decide ser outra pessoa. Tem manhã de segunda-feira acordando às 9 horas, na cama de solteiro que foi dela, dos 8 aos 18 anos, olhando para o forro do quarto e pensando: eu estraguei tudo. Tem o LinkedIn aberto por 40 minutos, sem conseguir escrever uma linha sobre si mesma. Tem o portfólio de 2017, que ela nem consegue olhar de vergonha. Tem a prima perguntando, em almoço de família, com aquela voz de quem acha que está ajudando: e aí,
o que você vai fazer da vida agora. Mariana passou os primeiros 2 meses em modo sobrevivência. Fez uns bicos de diagramação por indicação da mãe. Aceitou uns trampos abaixo do que merecia porque precisava de dinheiro e achava que não merecia cobrar mais. Isso é o que ninguém fala sobre autoestima destruída. Você começa a precificar a si mesma pelo preço que o outro colocou em você. E o Rafael, mesmo que nunca tivesse dito em voz alta, tinha deixado claro ao longo de 8 anos o quanto ela valia. O suficiente para ficar, pouco demais para ser prioridade. Teve uma noite em específico que ela ainda lembra de cada detalhe. Era quarta-feira, 11 da noite. Ela estava finalizando um banner para uma loja de roupas por R$ 80, um banner que levou 4 horas, conta rápida, R$ 20 a hora, menos que um entregador de aplicativo. Ela mandou o arquivo, recebeu o Pix e ficou olhando para aquele número. E algo em ela, muito fundo, simplesmente recusou. Não foi uma decisão racional, foi visceral. Foi o tipo de coisa que acontece quando você finalmente chega no fundo e descobre que o fundo tem chão. Ela fechou o notebook, ficou um tempo no escuro e pensou, pela primeira vez em anos, sem pedir licença, eu era boa nisso, eu era muito boa nisso. E eu deixei, não eu deixaram, não ele não deixou. Eu deixei, essa diferença custou semanas para ela engolir, mas foi a única diferença que importou. Porque, enquanto ela ficou no lugar de vítima, menos que era um lugar confortável, diga-se, porque ali ela não precisava fazer nada além de sofrer. Ela ficou parada. Foi quando ela parou de perguntar o que ele fez comigo e começou a perguntar o que eu fiz comigo, que alguma coisa se moveu. Não de uma vez. Não. Estalo. Foi uma conversa com uma amiga de faculdade que reapareceu depois de anos. Foi uma conta do Instagram de uma designer brasileira que fazia o tipo de trabalho que Mariana sonhava em 2015. Foi uma frase de um livro que ela pegou na prateleira da mãe sem querer. Você não perdeu tempo. Você gastou tempo aprendendo o que não te serve. Ela releu 3 vezes, dobrou a página e foi dormir mais leve do que em meses. Mariana passou 6 meses reconstruindo o portfólio do zero. Não foi fácil. Teve semana que ela duvidou de tudo. Teve cliente que a tratou mal e ela engoliu porque ainda não sabia que podia mandar embora. Teve noite que ela travou na frente do computador por 3 horas sem produzir nada, convencida de que tinha perdido o talento que um dia teve. Mas ela continuou, não porque era forte. Ela não se sentia forte. Continuou porque aprendeu que a coragem não é ausência de medo, é fazer mesmo com medo. Aos poucos, o portfólio foi tomando forma. Ela começou a cobrar o que o trabalho valia, perdeu clientes que não queriam pagar justo. Ganhou clientes que entenderam o valor. Fez a pós-graduação que tinha adiado por anos, online. À noite, no ritmo que cabia na vida dela, não na vida que alguém esperava que ela tivesse. 1 ano após a separação, ela abriu um CNPJ. 2 anos após a separação, ela tinha uma carteira de clientes que pagava mais por mês do que o salário do Rafael, na época em que ele dizia que ela não precisava trabalhar. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que ela aprendeu a fazer uma pergunta que nunca tinha feito antes, com honestidade. O que eu quero? Não o que é seguro, não o que é conveniente, não o que vai deixar todo mundo confortável. O que ela queria. E descobriu que querer de verdade, sem pedir desculpa menos, é o ato mais corajoso que existe. Tem uma coisa que Mariana fala hoje para qualquer mulher que passa por algo parecido. Uma coisa que ela aprendeu na pele. Você não foi fraca porque ficou. Você foi humana, mas você vai ser covarde se usar isso como desculpa para não sair. Ela não voltou para o design porque um livro a inspirou. Não voltou porque a separação foi uma libertação. Voltou porque em algum momento ela decidiu que a vida dela merecia ser vivida por ela, não administrada pelos outros. E essa decisão, pequena e silenciosa como foi, mudou tudo. Hoje Mariana tem 37 anos. Tem um apartamento alugado por ela, no bairro que ela escolheu, tem uma lista de clientes com quem ela genuinamente gosta de trabalhar. Tem amigos de volta, menos os que ficaram, os que voltaram, os novos que chegaram quando ela voltou a aparecer. Tem um namorado
que numa das primeiras conversas que tiveram perguntou: "O que você gosta de fazer?" Ela ficou alguns segundos em silêncio. Não porque não sabia responder, mas porque não estava acostumada a ser perguntada. Se você leu até aqui, eu quero te deixar com uma coisa. Não é sobre ele. Nunca foi sobre ele. É sobre o dia que você vai olhar para o espelho e decidir que a versão de você que existe para agradar os outros já cumpriu o papel dela. Que você não precisa de uma traição, de uma demissão, de uma crise, de uma perda, para se dar permissão de ser inteira. Você pode decidir isso hoje, num dia comum, numa quarta-feira sem drama, basta parar de pedir licença para existir do jeito que você é.